Olá pessoal, meu nome é Júlia Manoeli, eu estou no segundo ano do ensino médio, junto com o técnico em alimentos, no Instituto Federal Baiano, Campus Catu. E hoje nesse vídeo eu irei mostrar um experimento sobre a queima do alface no calor do sol. Vem comigo! Então, aqui nós temos algumas folhas de alface que foram expostas ao sol durante algum tempo e elas ficaram com essa aparência murcha e com algumas queimaduras, que são essas partes pretas na folha por conta dessa exposição a essa alta temperatura ao sol, e elas ficam com essa aparência. Já aqui do lado, para comparação, a gente tem um pé de alface que foi comprado fresco na feira hoje e ele foi mantido sob refrigeração. Você percebe que a aparência dele está em total bom estado, diferente dessa daqui que foi colocada ao sol. Mas e por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque o alface, como a maioria desse tipo de hortaliça, de folha, elas são sensíveis ao calor. Então, quando elas são expostas a uma temperatura muito alta, elas perdem água, ou seja, ela desidrata. Então, quando você expõe o alface ao sol em um dia muito quente, ela perde água para o ambiente e aí ela desidrata, aí fica aquela aparência murcha e com aquelas queimaduras. Então, outra causa possível para esse problema é uma desordem fisiológica, que é a falta de cálcio. O cálcio é uma substância que ele está presente na maior parte da membrana plasmática do alface. Então, quando há falta dessa substância, essa membrana fica enfraquecida, o que pode contribuir para que a folha murche e sofra essas queimaduras. Eu ainda posso consumir aquele alface naquele estado? E a resposta depende. Você tem que analisar bem o estado dele. Se ele tiver apenas murcho, você pode consumir ele numa boa, porque ele só mudou a característica física dele, que foi a aparência. Então ele ainda está ok, você ainda pode consumi-lo. Mas quando há aquele tipo de queimadura, você tem que analisar se já está ficando meio preta a região, se já está escurecendo. E o ideal é que você tire aquela parte que está escura, que está ruim, e que você utilize a parte boa para você evitar o desperdício. Você não precisa jogar a folha toda fora. Você retira a parte que está ruim e come a parte que ainda serve, que ainda dá para comer. Como que a gente faz para evitar que o alface fique murcho ou com essas queimaduras? Basicamente, os cuidados têm que começar desde antes da plantação desse alface. Então, por exemplo, para evitar que falte cálcio para esse alface, o produtor deve equilibrar o pH do solo com calcário. Para evitar que esse alface seja exposto ao sol, no caso altas temperaturas, o produtor pode utilizar sistemas de estufas ou sombrietes, alguma coisa assim. É tipo umas cabaninhas que protegem e faz sombra nessa plantação de alface. É importante também que o produtor tenha um sistema de irrigação que forneça a água necessária para cada estação do ano. E quais são os cuidados que a gente, como consumidor, pode ter com esse alface? Basicamente, o ideal é que assim que a gente comprar ele nas feiras, a gente higienize ele o mais rápido possível e guarde na geladeira, que é um local refrigerado, com a temperatura baixa, que vai prolongar a vida útil desse alface. Então é isso, gente. Vamos pro próximo experimento. Beijinho! Oi, gente, você já me conhece, eu sou a Evelyn Silva e eu vim aqui hoje fazer um experimento de física, que é com o ovo. O primeiro passo para esse experimento é cozinhar o ovo. Já peguei ele aqui. Vou agora colocar ele na água e ir pro fogo e cozinhá-lo. E depois de aproximadamente 15 minutos, eu tirei o ovo do fogo e comecei a descascá-lo. Esperei o ovo esfriar bem e coloquei no congelador para aguardar o resultado. Bom, gente, se passou algumas horas e eu decidi tirar o ovo já congelado do freezer. Gente, uma coisa que me chamou muito atenção foi que enquanto o ovo estava congelado, ele ficou totalmente amarelo. É como se a clara tivesse ficado incolor, porque parece que só tem a gema aí, que parece estar a gema congelada. Isso me chamou bastante atenção. E outra coisa, enquanto o ovo foi descongelando, a clara voltou à sua cor branca. Então, já que me chamou tanto a atenção a clara do ovo, eu fui pesquisar mais e eu descobri que a clara do ovo tem uma proteína chamada albumina. Essa proteína, quando é exposta ao calor, sofre um processo chamado desnaturalização, que é quando as proteínas acabam meio que se perdendo quando é colocada
ao calor. E por isso a clara do ovo fica branca. E ela ficou incolor porque ela não estava em temperaturas altas, e sim em temperaturas baixas. Aí voltou ao normal em temperatura ambiente, mas como já estava cozido o ovo, ela continuou branca. E como curiosa que eu sou, eu fiz o mesmo processo, só que dessa vez eu parti o ovo no meio para analisar melhor. E aconteceu a mesma coisa, não mudou nada, porém eu tinha essa curiosidade. E se eu cortasse o ovo? Bom, esse ovo dá para ser consumido? Eu não consumiria porque o ovo, ele tá cheio de água, tá todo enrugado, com um cheiro muito forte. E a gema tá bem cheia de água mesmo, tá parecendo mais que tá líquida e tá bem visgoso. Não consumiria. Bom dia, meu nome é Gabriel, vocês me conhecem, sou seus amigos, né, pelo menos. Vamos estar dando início hoje a 2 experimentos. Um que é da banana, da enjoei por banana pelo frio, que é o xilingue. E o outro, a queima da carne, pelo sol. Venha comigo. Vamos dar início aqui, né, na prática do experimento. Banana da prata e uma banana da prata dentro do saco. Vamos colocar a banana da prata aqui, como vocês podem ver, embaixo do congelador. E a banana dentro do saco vamos botar aqui debaixo da fruteira, onde ficam as frutas e vegetais. É isso. Aqui é a banana um dia na geladeira, embaixo do congelador. E essa aqui é um dia na caixa de frutas, para você ver a diferença. Aqui é a banana com 3 dias de congelamento. Essa daqui é a que estava debaixo do congelador, como vocês podem ver o aspecto. E essa daqui é a que estava dentro da gaveta de frutas. Pode ver, né, que com 3 dias já começou a alterar um pouco a casca, a textura. Ficou mais mole, não está fora do habitual, né? Essa daqui já dá para apertar bem, já amassa. Depois vamos para considerações finais. É isso. E aí, gente, para finalizar o experimento, vamos cá, né? Vamos ver o que aconteceu com a banana, né? Durante esses 3 dias que ela ficou uma em cima do congelador e outra embaixo. Primeiro, temos essa daqui, a banana que ficou no congelador, para vocês verem a cor, tá, ó, bem preta, viu? A que ficou em cima do congelador, embaixo. E essa daqui é a que ficou na gaveta, para vocês podem ver, mudou a cor, né? Mas não tanto quanto a outra, né? Algumas das alterações que ocorreu foi a mudança da cor, para vocês verem, da textura, creio eu também que do gosto, né? Essa alteração ocorre por causa da convecção, que o que no congelador o ar quente desce e o ar frio sobe. E como é um alimento, ele tem que manter a umidade no mesmo ponto que a do ambiente. Então, ele, para se manter, ele teve que puxar, absorver o ar gelado, e por isso ele ficou com esse aspecto. Para evitar que esse tipo de reação ocorra, a gente pode botar eles fora da geladeira, deixar eles em temperatura ambiente, que eles podem permanecer por algum tempo, ou dentro da gaveta de vegetais e frutas dentro da geladeira, né? Que eles também servem. Aí você pode comer um alimento fresco ou de preferência gelado. É isso, valeu pela atenção. Vamos começar aqui o experimento sobre enjoo do sol na carne, né? Que carne de boi num saco sem ar e outra sem saco. Vamos colocar ela no congelador. Como vocês podem ver aqui, já coloquei a carne, uma no saco e a outra sem saco. Amanhã vamos ver se vai ter alguma diferença ou não. Essa aqui é a carne com 2 dias de refrigeramento. Já está, ó, dura, viu? Ambas. Creio que daqui para frente não vai haver muita diferença. Vou deixar mais um dia na geladeira para depois começar o descongelamento. É isso. Aqui é o 3º dia da carne congelada. A gente vai deixar agora ela descongelar por no mínimo 2 dias e ver o que acontece, se vai ocorrer alguma alteração nela ou não. É isso. Gente, aqui é a carne, né? Depois de
congelada e descongelada, né? Essa daqui, que tava no saco, vocês podem ver, já ainda tá com água, um pouco, né? E essa daqui foi a que ficou só com a tampa mesmo, ó. Vocês podem ver, já tá dura, sem água, sem praticamente nada, né? Sem os nutrientes dela, né? Só pra vocês verem a diferença, né? A diferença é gritante. Logo mais a explicação. Vamos explicar agora o experimento da carne, né? Que a gente congelou dentro do saco e outra em cima de uma tampa, né? Como a gente pôde ver, eu pude ver, né? Que a que estava em cima da tampa escureceu e a que está dentro do saco não. Isso se ocorre pela condução térmica, que faz com que a carne troque calor com o ambiente. Ou seja, ela vai puxar frio para congelar. Teve alguma alteração que foi a da tampa, ela perdeu os nutrientes, perdeu o líquido e ficou dura e escureceu. Já a do saco não, ela ficou normal. Ficou normal, assim, entre aspas, né? Congelou um pouco, mas não perdeu os nutrientes que estavam dentro da carne. Para evitar que a carne perca esses nutrientes, em vez de a gente descongelar ela rapidamente, em vez de tirar ela do congelador e botar dentro, e botar na tábua ou na pia, a gente pode tirar ela de cima, da parte de cima do congelador e botar na parte de baixo, onde ela vai descongelar devagar e assim não vai quebrar as suas membranas onde retém os líquidos. É isso, espero que gostem. Olá amigos, como estão? Bom, no vídeo de hoje nós iremos aprender um pouco sobre as possíveis modificações que o doce em barra pode sofrer quando está armazenado na geladeira. Vamos nessa? Bom pessoal, para iniciar o experimento, primeiramente vamos ver os equipamentos e os materiais. A gente vai usar 2 doce em barra e 2 pote. Quando a gente for colocar na geladeira, um vai estar com tampa e o outro tem que estar aberto. E cada doce tem que estar em cada pote, dessa forma aqui. De modo que um esteja tampado e o outro não. Agora a gente vê o que acontece na geladeira. Bom dia! Atualizações sobre o doce em barra. Bom, eu já estou no 4º dia desse experimento e hoje a gente vai falar um pouco sobre as reações que aconteceram durante esses últimos tempos, né? E, bom, antes da gente começar a falar sobre, para vocês poderem entender melhor, a gente tem que saber um pouco como funciona a relação da umidade e como ela entra em contato com o doce em barra. Bom, digamos que por conta do aumento da umidade em volta do doce, as primeiras modificações e alterações que a gente pode citar são alterações microscópicas. Quando a gente faz um armazenamento incorreto de um alimento na geladeira, a gente vai diminuir suas qualidades sensoriais e organolépticas, de modo que até a sua segurança microbiológica vai ser afetada. Por exemplo, como a gente está colocando esse alimento na geladeira e a gente vai estar, de certa forma, aumentando sua atividade de água, a gente vai estar tornando aquele meio mais propício à proliferação tanto de micro-organismos como bactérias, bolores, fungos, etc. Então, a gente está diminuindo a sua conservação e implicando numa desvalorização da sua qualidade sensorial, né? Porque por conta das enzimas que esses micro-organismos podem liberar, pode acabar afetando o gosto, a textura, e de fato é de certa forma isso que acontece com o doce na geladeira. Meio que esse conceito meio que se aplica não só ao doce em barra, mas também todos os alimentos em geral que possam ser armazenados de forma incorreta na geladeira. Graças ao processo da circulação do ar dentro da geladeira, que é através de um processo chamado convecção, acontece meio que uma festa das moléculas de água e de comida presentes nos alimentos e elas acabam se proliferando pelo ambiente. Vamos supor que a gente coloque um peixe cru dentro da geladeira e a gente deixe lá o dia todo e coloque, por exemplo, outros alimentos destampados. Como vai ter uma certa umidade em volta do peixe, graças ao processo da convecção, as moléculas de comida, de microcomidas e água presentes no peixe vai acabar
infectando outros alimentos que vão estar destampados, e sendo assim, o gosto desses outros alimentos vão ser modificados. E de certa forma, eu aposto que você lembrou daquela água que você ia pedir na vizinha e estava com gosto de geladeira. Pois é o mesmo processo. Então, com doce em barra não é diferente. Como a gente está colocando ele na geladeira, o seu gosto, a textura, vai ser meio que afetada graças a esses fatores da geladeira. Bom, durante o primeiro e segundo dia, a gente não consegue ver mudanças muito perceptíveis no doce. De forma que a gente só consegue ver um aumentozinho na umidade, mas nada muito relevante. Essas mudanças na umidade se fazem mais presentes durante o terceiro dia, quando de fato a gente consegue perceber um aumento significativo e visível a olho nu, esse aumento na atividade de água. De forma que eu vou colocar aqui as imagens para vocês dessa presença da água, tanto no pote tanto no doce. E bom, esse aspecto mais embaçado da presença da água se dá graças a um processo chamado condensação, que age através da mudança de estado físico da água, de forma que ela estava no estado gasoso e passou para o estado líquido. Bom, ainda no terceiro dia do experimento, eu percebi que ambos os doces eles estavam ficando grudados na superfície do pote. E meio que a explicação científica que eu achei para isso é que o quê? Como a umidade do doce é maior do que a umidade em volta dele, essa umidade do doce acaba meio que saindo para esse ar. E bom, essa ação acaba criando meio que uma capa mais açucarada e um pouco mais ressecada. E como isso acontece, acaba criando uma condição perfeita para ter um efeito de sucção, ou um efeito a vácuo, que faz com que o doce meio que fique preso, né? De certa forma, esse efeito, além de prender o doce, deixar ele parado ou ressecado, com que ele mantenha a umidade dentro dele ainda muito presente, de forma que essa atividade de água no interior dele acabe causando deterioração no doce e diminuindo as suas características organolépticas e sensoriais. Então, para todo modo, se você quer armazenar seu doce, não armazene ele na geladeira. Por quê? Você não vai ter preservação das qualidades nutricionais e nem das qualidades sensoriais do seu doce. Então, se você quer armazenar seu doce corretamente, procure lugares frescos e arejados, de modo que tente não trazer riscos microbiológicos e patogênicos. Evite os ataques de animais como formigas e crianças pequenas. E principalmente tente ler as informações nutricionais, porque na certa lá pode ter informações importantes que as empresas podem ter colocado em relação ao armazenamento correto do seu doce. Então é isso, obrigado e até a próxima. Fala pessoal, eu me chamo Pablo, eu sou estudante do curso técnico em alimentos aqui na Instituição Federal em Catu. Eu tô aqui na expectativa de trazer para vocês, né, e compartilhar com vocês as informações e as experiências que eu tive fazendo esse trabalho, solicitado pelo nosso então docente de Física do segundo ano, o nosso queridíssimo professor Francisco Augusto, e ele solicitou uma atividade, né, um experimento em que a física ela entra em um diálogo com a tecnologia do alimento, né, que é o nosso curso. E eu quero descrever para vocês passo a passo como aconteceu, quais foram as coisas que eu observei. E eu espero que vocês gostem, não vou ser bem objetivo, claro. E é isso. Vamos lá. A princípio, né, para dar detalhamento sobre o trabalho, eu fiquei com a cenoura. E é bem específico o trabalho que eu fiz. Eu coloquei ela em dois âmbitos de natureza diferente. Eu coloquei a cenoura dentro de um plástico, dentro de uma geladeira doméstica convencional, sobre um ambiente de refrigeração, e outras cenouras em um ambiente de temperatura ambiente, né? Eu sei que bugou sua mente aí rapidinho, mas eu preciso que você me entenda. Umas cenouras eu coloquei dentro, né, daquela gavetinha de vegetais dentro da sua geladeira convencional, no caso na minha, e a outra dentro de uma fruteira, sabe? Exposta à atmosfera, ao tempo, a uma temperatura não controlada. E eu precisei
utilizando, né, de uma das ferramentas principais do método científico, se não a principal, a observação. E, cara, pra ser bem breve, eu não percebi muitas diferenças, até por causa do intervalo, né, de ser 5 dias, e 5 dias não são tão efetivos para perceber macro transformações, macro difusões entre um e outro, mas acredito que foi um período suficiente para perceber pequenas transformações em que eu já consigo descrever o que vai acontecer nos próximos dias. Então vamos lá, submetido a uma temperatura de refrigeração e a um plástico, né, as cenouras que ficavam dentro desse ambiente, elas permaneciam com as suas qualidades sensoriais quanto a do primeiro dia que eu coloquei, né? Então eu percebia que existe uma manutenção, né, durante todos os dias, durante esses 5 dias, a cenoura dentro desse ambiente de refrigeração, elas continuavam as mesmas, tanto em questão da estrutura física dela. Eu não percebia que ela ficou mais molenga ou mais enrijecida. Eu apenas percebi, né, a queda da temperatura, o que é normal dentro de um ambiente de refrigeração. Então ela continuava com a mesma cor e as características sensoriais dela, né, o que eu estou tratando sobre o gosto, né, sobre o aroma, sobre o cheiro, eles continuavam o mesmo, que já é um pouco diferente do que acontece da cenoura no ambiente de temperatura ambiente, né, em que eu já percebi algumas transformações do gênero físico, né, e eu percebia que ela começava a enrugar, e a crocância dela já não era a mesma nos primeiros 3 dias. E, cara, isso foi um dos principais pontos, né, em que eu quero dar ênfase, né, nas transformações que aconteceram, né, nesses 2 contextos. Então, dentro desse contexto em que a cenoura ela não estava submetida a uma temperatura de refrigeração, ela ficou com uma cor mais opaca. Então, eu percebia que ela também ficou um pouco mais enrugada, né, em relação à cenoura no primeiro dia. Então aconteceu coisas desse gênero, as qualidades sensoriais dela já não eram as mesmas, já que interferia na crocância, né, já que a textura é um fator físico. Então vamos lá, eu preciso agora, né, baseado em um roteiro, dizer para vocês, né, onde é que a física está. E tratando a física como de fato ela é uma ciência, eu preciso descrever para vocês, né, a física nesse contexto. E a física nesse contexto se aplica, né, nas reações do meio com a matéria. Então eu vou perceber, né, em que o meio está influenciando, né, a matéria em questão, e a matéria em questão é a cenoura. Então, para ser breve, o meio, né, de refrigeração, ele preserva as qualidades sensoriais, as qualidades físicas do alimento, porque ele está exposto a uma temperatura controlada, em que o crescimento microbiano e de micro-organismo não é tão acentuado devido à baixa temperatura, que é uma das causas da baixa reprodução de micro-organismo. Outras são a conservação dessas qualidades, se aplica a esse ambiente controlado, né, de temperatura controlada. Então a gente não vai ver uma perca crescente de umidade, o que já difere, né, o que já diverge da cenoura em uma temperatura não controlada, em que a gente percebe talvez um calor ou uma disparidade de temperaturas, em que de fato a umidade do alimento ele vai sofrer por evaporação. Então, coisas desse gênero é o que vai ser, né, os principais catalisadores de reações, né, no próprio objeto, na própria matéria em estudo. Então, coisas desse gênero me fizeram perceber que nesse período de 5 dias existe sim disparidades, mesmo que pequenas, entre um ambiente controlado de refrigeração e um ambiente não controlado de temperatura ambiente dentro de uma fruteira. Então, como solução, né, a esse tipo de coisa, né, submeter um alimento a uma temperatura de refrigeração é a solução para que o alimento ele continue com as suas qualidades sensoriais preservadas, com as suas qualidades físicas preservadas, já que, né, o meio ele influencia de maneira direta
ao alimento em questão. E é isso, né? O trabalho foi bem específico dentro dessa área. Eu percebi a permutação da física, é bem direta e claro, em que a física está de maneira diretamente ligada com as reações dos alimentos, né? De fato, o meio ele influencia de maneira direta com o alimento. Então, a solução que eu daria é: mantenha os vegetais, mantenha os alimentos em ambientes controlados de refrigeração, coloquem em sacos plásticos, né? E se dediquem a isso, a preservar alimentos e evitar desperdícios. Então é isso, né? Eu quero agradecer pela atenção de vocês e muito obrigado.